Hoje eu tô aqui com o Jean Willis, que dispensa apresentações, para falar de amor. O Amores Urbanos fala de todo e qualquer tipo e forma de amor, ligando o amor ao mundo contemporâneo e as implicações que ele traz. Num cenário individualizado, individualista, Jean, você surge solar, como alguém que claramente tem empatia pelo mundo ao seu redor. A Hannah Arendt uma vez disse que o ser humano se tornava mais humano quando ele se importava com o outro, quando ele sofria a dor do outro. Nesse sentido, eu acho que você é um super-humano por tudo que eu vejo e acompanho de você. Obrigado. E se você é super-humano e tem se preocupa tanto com todo mundo ao seu redor, eu queria saber de você o seguinte: essa empatia que é sua, essa sensibilidade, ela é amor? Eu acho que é amor, sim. Se a gente compreender o amor assim de maneira mais ampla, né, num sentido mais lato do sentido da palavra amor, eu acho que é amor, sim. Amor é se colocar no lugar do outro. Uhum. E essa sensibilidade foi uma coisa que eu desenvolvi desde criança, porque eu sempre fui muito vítima. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é verdade. Eu fui vítima de injustiças sociais, vítima de tortura psicológica por eu ser uma criança diferente, né? Por eu escapar dos papéis de gênero que a sociedade define. Então a dor do outro sempre me sensibilizou por conta da minha própria dor, sempre teve essa conexão. E a minha formação também, a Igreja Católica teve um papel muito importante nisso, assim. Eu trabalho no movimento pastoral, por exemplo, e eu venho do movimento pastoral da onde você começou a crescer, né? Exatamente, que eu digo que foi que dilatou minha sensibilidade, né? Que a teologia da libertação, a esquerda católica, o movimento pastoral me deu a dimensão da dor do outro. Então eu trabalhei na pastoral do menor, por exemplo, que é a pastoral que cuida das crianças abandonadas, na pastoral da juventude estudantil e a pastoral da juventude do meio popular. E isso me deu uma dimensão das injustiças sociais, do que o outro é vítima, me despertou o amor pelo outro. E aí, nesse sentido, a Hannah Arendt tem toda a razão. A gente é mais humano quanto mais a gente se coloca, compreende a dor do outro. Você certamente sofre mais do que os outros por isso. Sofro porque é isso, tem pessoas que são insensíveis. Você já pensou em se proteger? Eu me protejo, assim, eu me protejo espiritualmente, digamos assim, porque eu tenho minha religiosidade e eu tento blindar minha alma, né, meu ego, sei lá o que a gente chama. Eu tento blindar minha alma para eu continuar seguindo, porque é doloroso. Agora também, ao mesmo tempo, Bia, eu não consigo ter situações. Vou contar uma história para você, muito rápido. Eu estava no cinema, no Rox, e terminou o filme, estávamos todos saindo e tinha um garoto, sei lá, de uns 12 anos, dormindo na saída do cinema. Deitado, não sei se dormindo, se chapado de crack, mas as pessoas passavam sobre ele, ia saindo do cinema, como se ele fosse um objeto. Isso me faz muito mal. Meu Deus, assim, eu olhei, as pessoas, eu esperando a fila, eu via que todo mundo saltava aquela pessoa. Não consigo. Aí eu abaixei para falar com ele, acordei ali, tirei ele dali, falei: você não quer sair daqui e tal. Não, aquilo é uma pessoa para mim, continua sendo uma pessoa. Não consigo ver aquilo como um pedaço de qualquer coisa sobre a qual eu tenho que passar. E que bom que eu tenho essa capacidade, porque eu acho que é isso que nos faz humanos, né? Essa capacidade de sentir. Acho que no dia que eu perder essa capacidade... Jean, geralmente quem tem empatia pelo sofrimento dos outros passou caso de sofrimento. Você mesmo contou um pouquinho, falou de uma maneira geral. Eu queria que você contasse um caso de sofrimento que marcou na tua vida e que hoje é importante para você conseguir olhar o sofrimento do outro e se colocar nesse lugar. Olha, além do sofrimento da pobreza, né, por si só, né, eu venho do que a gente chama da população miserável desse país, né. Durante boa parte da minha vida, eu e minha família vivíamos abaixo da linha de pobreza, do que a economia define como linha de pobreza. E meu pai tinha muitos problemas com álcool, né, meu pai sofria de alcoolismo, não parava emprego, minha mãe lavava de ganho. Nós éramos muito pobres, e a pobreza por si só é um sofrimento. Quer dizer, você dormir e muitas vezes sem perspectiva de ter o que comer é muito doloroso, e isso
deixa marcas profundas, se inscreve profundamente na gente. Além disso, dessa experiência geral da pobreza, da fome, teve a questão individual, assim, minha, particular, porque como eu disse, eu era uma criança muito diferente em todos os sentidos, né? Primeiro, eu tinha uma sensibilidade que destoava daquele ambiente em que eu vivia. Meus pais eram analfabetos, e eu tinha um gosto pelo livro, eu tinha um gosto pelo conhecimento, eu tinha habilidades e talentos que não sei nem como explicar. Por exemplo, desenhava, e eu gostava das meninas, eu gostava das brincadeiras de meninas, e isso me levava a um sofrimento terrível de insulto, de injúria, né? Desde muito cedo. Então, quando eu vou recuperar minha memória infantil, assim, eu sempre lembro do insulto, né? Da injúria, e isso foi fundamental, é fundamental para que eu compreenda essa luta, a luta do orgulho, a luta da dignidade, né? De conquistar a dignidade humana, a luta pelo direito, a luta pela proteção da infância, a luta contra a miséria, né? De uma maneira geral. Por que eu me preocupo com as pessoas mais vulneráveis desse país, embora muitas vezes as pessoas mais beneficiadas, digamos assim, com o meu trabalho político, com o meu trabalho legislativo, sejam as que menos prestam atenção em mim, né? Apesar disso, eu me preocupo com elas porque eu conheço a dor delas, né? Eu não estou falando de algo que eu conheço abstratamente ou que eu conheço à distância. Não é uma relação política, é uma relação de vida. Então, esse é um exemplo concreto de porque eu tenho essa empatia. Eu acho que você até já respondeu o que eu vou falar agora. Na verdade, esse amor meio universal, essa preocupação com o outro, ele é uma coisa que te ocupa muito. É muito de você. Você espera reciprocidade? Não espero nunca, não espero. Não espero, não só do ponto de vista individual, Bia, assim, nem espero do ponto de vista político, porque se eu esperasse alguma coisa do ponto de vista político, eu não encamparia as lutas que eu encampo, né? Eu não travaria as batalhas que eu travo, porque são batalhas que têm um custo eleitoral muito grande e que não tem um retorno. Se por acaso eu vier candidato à reeleição, ela não está garantida, porque os temas que eu trabalho são temas que mexem nos preconceitos mais arraigados, né? Os preconceitos que as pessoas nem sequer confessam que têm. E se livrar dos preconceitos é uma coisa difícil. A Clarice Lispector tem uma frase muito bonita dela que ela diz assim: é difícil a gente tirar um defeito de nós, porque a gente não sabe qual é o defeito que mantém o nosso edifício em pé. Então, muitas vezes, a pessoa, né, tem um preconceito ali que ela não confessa nem para ela mesma e que ela não está com disposição de se livrar dele e ver esse edifício desabar e ter que reconstruir esse edifício de novo. Nem todo mundo está com disposição para isso. Então, não espero nada em troca e eu acho que isso é que é bacana, você não esperar nada em troca. Tá aí a grande pureza, né? Tá aí a grandeza do que você faz, do que você é, e que me chamou a atenção para falar desse tema, empatia. Olha, tem uma coisa que eu sou religioso, né? Eu creio, mas eu tenho muitos amigos ateus. E os meus amigos ateus me ajudam a compreender uma coisa muito bacana. Quer dizer, o ateu que presta um serviço ao outro, né, o ser humano, por exemplo, um médico que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, que vai para a África ajudar aquelas pessoas que não acreditam em inferno nem em paraíso, faz aquilo tão somente pelo amor ao ser humano, não esperando um paraíso, não esperando uma recompensa. Então, nesse sentido, muitas vezes os ateus têm uma compreensão mais profunda da ética e do amor, do sentido do amar ao próximo como a si mesmo, do que os próprios religiosos, do que os próprios cristãos. Isso, é verdade. Apesar de você não esperar essa retribuição, você tem algum caso para contar pra gente de alguma manifestação de afeto público que você recebeu? E se esse caso tem a ver com o seu trabalho no Legislativo, tem a ver com a sua passagem pelo Big Brother, ou nada disso tem a ver com você como pessoa? Olha, eu tenho manifestação de afeto quase todos os dias, assim, são muitas manifestações de afeto. Eu fico muito feliz, assim, quando eu estou em fila de banco, ou do cinema, ou no aeroporto, tem sempre alguém que vem falar. Mas teve uma carta que eu recebi de uma garota, que foi inclusive para aquela caixa Outros do Facebook, né? Porque ela não é minha amiga, estava na caixa, e eu encontrei uma carta dela falando que eu tinha salvado ela. Eu não sabia disso. Ela disse para mim, né, você não sabe disso, mas você me salvou do suicídio, porque eu tive na escola dela quando ela tinha, acho que 16 anos. Foi logo quando eu saí do Big Brother. Eu não era ainda deputado federal. Mas a própria experiência do Big Brother, a maneira como eu tratei, a questão da minha sexualidade, a maneira como eu conduzi as minhas relações lá dentro, naquela experiência do reality show, e a palestra que eu dei na escola dela foram suficientes para salvar essa garota do suicídio. É uma carta muito comovente. Eu fiquei muito tocado com isso.
eu fico feliz, porque isso me fortalece. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo. E isso faz isso é um contrapeso também à injúria, ao insulto que eu leio também todos os dias. Então, da mesma maneira que eu recebo afeto, eu leio coisas horríveis nos meus comentários no Facebook, nas matérias, né? E eu vou te dizer, eu não sucumbo a esses comentários, primeiro porque, como dizem os titãs, eu só quero saber do que pode dar certo. Não tem nada a perder. Não tem tempo a perder. E aí eu me concentro só nas coisas bacanas que as pessoas dizem, mas tem muita coisa horrível dita também. Então, eu escrevi algumas semanas atrás um texto falando do amor fora da caixa. E ampliando essa ideia, eu trago para a vida. Eu acho que a vida pode ser fora da caixa. Ou seja, a gente levar uma vida que não foi esperada por amigos, família, enfim, né? A gente não fez o que os outros esperavam, a gente não amou quem os outros imaginavam que a gente fosse amar, enfim, né? E essa coisa da vida fora da caixa, ela gera, quer dizer, o preconceito que a gente conhece, né? Então o assunto, na verdade, é um assunto velho, só a roupa que eu estou colocando uma nova. Como é que a gente faz? Eu sei que não tem fórmula, nem você vai ter uma resposta absoluta, mas vamos lá. Como é que a gente vai convencer o mundo a que cada um pode ter a sua caixa na vida ou viver fora de qualquer caixa? Enfim, há fórmulas ou pelo menos caminhos. Você pode apontar uma luz, Jean? Você que é um cara ensolarado. Ô, Bia, eu acho que a história da humanidade é a história da tentativa de convencer as pessoas de que a gente pode conviver em diferentes caixas e a gente pode estar fora da caixa. Eu acho que a história da humanidade toda foi essa. Não tem muita fórmula, mas eu acredito nesse dia, né? Eu acho que há homens e mulheres que deixaram de acreditar, outros que sequer pensam nisso, e há aqueles que acreditam de que isso pode acontecer, né? Eu adoro música, então vou citar mais uma vez uma música, e vou citar o Caetano, que eu adoro. Eu não espero pelo dia em que os homens concordem, mas eu acredito em harmonias bonitas possíveis, sem juízo final. Eu acho que a gente pode viver em harmonia na nossa diferença, e esse é o trabalho. Olha, a caixa que você escolheu para mim não é necessariamente a caixa em que eu quero estar. Então me dá a liberdade de ir para a caixa que é melhor, que eu me acho mais confortável, ou me permite viver fora de qualquer caixa. Exatamente. E isso é muito bacana, porque eu acho essa metáfora da caixa que você trouxe interessante, porque todos nós, de alguma maneira, somos encalacrados numa caixa, presos, né? que não é necessariamente a caixa que a gente escolheu. Há quem teve a sorte de ser posto numa caixa que lhe deixa mais feliz. Mas tem outras pessoas que estão numa caixa que lhe parece muito apertada ou folgada demais. Então ela quer a caixa que seja mais confortável, ou ela quer estar fora da caixa. A minha vida sempre foi sair da caixa. Sair da caixa, a minha também. A minha, eu não estou dentro de caixa nenhuma. Nenhuma caixa que tentaram me aprisionar, eu me mantive. E aí, qualquer julgamento a você, a vontade de dizer, experimenta sair da caixa também, né? Claro, você vai, por aí. Seja feliz, né? Exatamente. E aí a gente toca num outro sentimento, que também é muito humano, esse sentimento, que também é um sentimento fundador, digamos assim, da nossa civilização, porque está num dos nossos mitos, né? Um dos mitos que sustentam a nossa cultura, que é o mito de Caim e Abel, que é a inveja. As pessoas experimentam também esse sentimento diante da felicidade do outro, diante da coragem do outro, isso, né? Ela é incapaz de correr esse risco, ela não quer correr esse risco, ela tem medo de correr esse risco, ela não pode correr esse risco, e ela desperta uma admiração ao contrário daquela pessoa que fez tudo aquilo. E eu, tolinha, achava que dinheiro despertava inveja. Não, é felicidade. Felicidade destrói o outro. Exatamente. É felicidade. Não é? Felicidade. Isso mesmo. Agora, Jean, é o seguinte. A gente falou abertamente amor universal aqui, mas você trabalhando com tantas lutas, né, em prol de minorias, você viajando Rio, Brasília e com tantos compromissos, você consegue tempo para namorar? Não. Eu desconfiava. Muito objetivo, não. Pouquíssimo tempo, eu não tenho um namorado, assim, no momento, um namorado fixo. Gostaria até de ter, mas não é muito simples também me namorar, né? Eu posso imaginar. Complicadíssima. Além da questão concreta do tempo, da agenda complicada, da falta de tempo, tem a questão da visibilidade. Nem todo mundo quer segurar essa onda, né? Nem todo mundo está disposto a essa exposição, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Manuela Dávila. A gente conversou isso, que ela é minha amiga, deputada, e ela sofreu assalto com o namorado dela, o marido dela agora. Eu vi. Ela sofreu assalto e ela teve que ler no dia seguinte
alguém escrever que ela deveria ter morrido naquele assalto. E aí ele disse uma coisa para ela me contando que o marido dela falou, olha, essa não foi a vida que eu escolhi para mim, eu não quero ter que ler isso. Quer dizer, a outra pessoa é enredada numa história que não é a dela. E aí é preciso muita maturidade para lidar com isso, né? Olha, eu estou com essa pessoa que tem uma história, que tem uma visibilidade, cuja atuação toca nesses preconceitos e desperta essa reação. Eu tenho que estar preparado para isso. E nem sempre você encontra essa pessoa, né, disposta. E eu entendo que a pessoa também não queira passar por isso. Então é difícil, às vezes eu vou na boate, assim, onde também eu hoje... Para se divertir, né? Mas eu já mudei muito o meu comportamento, inclusive na boate, porque com a onda das redes sociais, dessa vigilância permanente... Você não sabe como é que tá a sua imagem amanhã, né? Você não sabe, então tem que tomar um certo cuidado. E a gente sabe que tem uma difamação mesmo aí, em curso. Uma má-fé, uma tentativa deliberada de destruir sua imagem, por razões políticas, então eu tomo um certo cuidado. Então mesmo na boate hoje, quando eu fico com alguém, não é namoro, mas ficar com alguém é uma coisa sempre com muito cuidadosa e com muita discrição. Então eu fico com pessoas, assim. Namoro no momento eu não tenho, mas eu espero achar alguém. Eu já disse isso algumas vezes. Alguém com amor suficiente para aguentar essa visibilidade. Eu espero. Essa sua vida louca de Brasília. Que haja amor sempre, porque num país tão grande como o nosso, aliás no mundo, né? Porque eu também posso conhecer alguém que não seja brasileiro. Tem que ter um coração batendo ali em sintonia com o meu, né? Eu tenho que achar uma. Todo mundo acha, porque eu não vou achar. Verdade. Jean, o amor sempre me emocionou. Você me emociona muito pelo que escreve, pela sua postura de vida. Obrigado. E o amor é um grande clichê, assim, não dá pra fugir dele, né? Sim. Se a gente disser, não quero falar nenhum clichê, não fala de amor, porque fala de amor. E aí eu queria que você fechasse pra gente, soltando o melhor dos clichês, por favor. Nós merecemos esse presente. Falar de amor. Falar de amor, né? Olha, eu acho que o amor é a única coisa que pode de fato vencer a morte, assim. Se a morte é definitiva das nossas vidas, se a morte é esse grande escândalo antropológico, se é a única certeza que a gente tem na vida, a única coisa que pode vencer definitiva a morte, a antítese da morte é o amor. Porque enquanto você ama alguém, essa pessoa está viva. É isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, até a próxima. Um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará.